já conseguiu a 5ª vitória na temporada em 6 jogos, perdeu apenas uma, que foi aquela partida contra o Retrô, né, que foi uma goleada para a Fênix, mas o Sport com a vitória de ontem chegou aos 15 pontos, tem um jogo a mais que o Retrô, é bem verdade, mas hoje é o líder do campeonato pernambucano. E não precisou do time principal para ganhar, né? Do Flamengo de Arco Verde, todo o seu sofrimento para disputar esse campeonato estadual com um time que foi feito em 5 dias. Mais uma vez, eu acho que a decisão foi certa mesmo, né? Não dá para arriscar, perder algum jogador para a competição que realmente interessa, para a competição que realmente repercute, que é a Copa do Nordeste, né? E principalmente num jogo importante, né? Num clássico. Você vai deixar de botar um jogador, correr o risco de perder o atleta para o jogo contra o Bahia, para colocar no campo lá do Lacerdão, que até melhorou, mas recentemente o Bessa se machucou lá, né? Então é um risco. Enfim, o Sport conseguiu mesclar novamente. O Mariano Souza tem feito aí basicamente 5 mudanças todos os jogos, né? No time titular, e ontem conseguiu, mesmo rodando o time, uma boa vitória. 3-0, que poderia ter sido até mais, né? Só jogou o Sport ontem. O Flamengo só assistiu. É muito difícil a situação do Flamengo. Até já falei aqui agora há pouco, né? É um time que foi montado em 5 dias. Não dá para esperar um nível de competitividade. O Sport poderia ter colocado ali um sub-20 e seria um jogo duro para o Flamengo de Arco Verde. O sub-17 do Sport se destacou, que é o Lima. Pois é isso que eu tô falando, né? Sub-17. Você bota garotos e eles conseguem se destacar, porque o time do Flamengo tem problemas mesmo de montagem de time, né? De entrosamento, de um time que tá aí jogando há 20 dias. Não é fácil, não. Mas o jogo se viu ontem, Haroldo, para dar alguns indícios, né? É claro que ainda tá muito cedo, são 6 jogos apenas, mas com 6 jogos já é uma amostragem que não dá para cravar nada, mas dá para sinalizar algumas coisas. Por exemplo, o Sport não contava como um atleta... seria basicamente uma aposta, e se der certo seria para compor o elenco, mas eu acho que o Sport vai usar muito mais o Pedro Vilhena do que esperava, porque ele está se destacando. Sim. Ele teve 2 oportunidades e correspondeu bem, e não é por conta do adversário, ele mostra que tem qualidade técnica, passes rápidos, né? Bolas de primeira, quebrando linha de marcação. Agora aí é base do São Paulo, né? E era o 10 do Alex, né? Que era um grande jogador, ou seja, ele não ia dar 10 para qualquer um, né? Então, ele um jogador Cotia, né? CT Isso. de Cotia. Realmente São Paulo faz um investimento muito legal na categoria de base. Ao mesmo tempo, já dá para ver que um jogador já começa a desagradar a torcida e vai ter que evoluir muito para ganhar espaço, que é o Pablo Diego, né? Novamente não entrou bem. Aliás, ele não entrou bem em jogo algum ainda do Sport. E ele foi o que mais entrou do banco de reservas, né? É mesmo? Entrou 5, só não entrou quando não foi relacionado. Agora, João, agora vem a pergunta. Qual é o time titular do Sport? Aí é brincadeira, aí é uma pergunta difícil. Não, eu tô te perguntando porque... Essa é a pergunta que vale folga no carnaval, né? Aquela pergunta. Se você acertar, você ganha uma folga no carnaval. É muito difícil, Haroldo. Não vai ter folga não, mas você pode responder a pergunta. Legal, amigo. Obrigado. Veja, o Sport tem um goleiro titular, é Kaique França. O Sport tem uma zaga titular, é Rafael Thierry e Castan. O Sport ainda não tem um lateral direito titular declarado pelo técnico, mas para a torcida é o Pedro Lima, por tudo que ele já mostrou nesses jogos que foi titular. Na esquerda o Sport tem um titular, é o Felipinho. O Sport tem um titular na cabeça de área, e acredito que ele tem 2 titulares na cabeça de área, na visão do técnico, do Sosso, que é o Fábio Matheus e o Felipe. O meio-campista, esse é uma incógnita, porque o Pedro Vilhena foi bem, então ele pode ter ganho a vaga do Alan Ruiz. O ataque é Romarinho, Fabrício e Gustavo Coutinho. Então tem algumas posições que já estão definidos os jogadores, mas outras não. Por exemplo, essa vaga... Pronto, o Sport tem 2 dúvidas agora para esse jogo. Fábio Matheus e Thierry. Fábio Matheus com a virose e Thierry com conjuntivite. Olha só, perto do jogo com o Bahia. E aí são 2 jogadores importantes. Thierry é zagueiro titular e capitão, e o Fábio Matheus é o melhor jogador do Sport, na minha visão. É quem melhor marca e é quem ajuda na transição ofensiva. Num ponto-chave, que é o meio-campo, né?
Então é dúvida. Se não der pro Fábio, tem Ítalo. Se não der pro Thierry, Alisson Cassiano. Entendi. Agora, tem alguns jogadores aí que vão vestir a camisa titular fácil, né, João? Gustavo Coutinho, Lucas Lima. Esses caras vão jogar, né? Vão. O Gustavo Coutinho vai jogar contra o Bahia, né? Veja, tem jogador que vai ter que convencer, né? Também, né? O Lucas Lima, ele tem nome. Agora vai ter que... Por exemplo, o Alan Ruiz renovou o contrato e o Sport tinha a esperança que ele fosse o meia titular. Mas ele não tá mostrando futebol para ser o meia titular, né? Uhum. Por isso ele começa a perder espaço pro Pedro Vilhena. O Sport tem um jogador muito interessante que é o Ortiz. O Christian Ortiz. Que vem com o conhecimento do técnico e pode ser titular mais à frente. Claro que ainda tá muito cedo para dizer que ele já é titular, que ele vai jogar. Não, tá muito cedo. Mas daqui a umas 3, 4 rodadas ele vai começar a ter espaço e tem qualidade. O Sport fez algumas contratações agora, né? Mas eu acho que o Sport ainda precisa trazer mais 2 peças. Um ponta direito, eu acho que o Sport tá precisando de um jogador nesse sentido. E tá precisando de um primeiro volante pegador. O Sport não tem um volante pegador. O Felipe é quem tá jogando, mas não faz pegador. isso. Não é. O Felipe não tem a intensidade que um time que vai brigar para subir precisa ter. Acho que ele até tá jogando mais à frente, né, como segundo volante. Aí tá sendo o Fábio. Eu acho que tinha que ter Fábio e mais um jogador pegador ali. O Ítalo até tem sido um jogador mais mordedor, mas eu acho que ele ainda não encontrou o time certo. Ele tem exagerado em alguns momentos. Tem tomado muitos cartões, né, nos jogos. É um processo de evolução, né, do atleta. Aliás, eu falei isso no assunto hoje, segundo tempo. Uma coisa que tem ficado como marca do Mariano Sosso é algo que... São 2 coisas que Henderson não fez. Rodar o elenco. Henderson não rodava, né? Era o mesmo time sempre. E a utilização da base. Veja quantos garotos ele já colocou. Já colocou Renzo, já colocou Ítalo, Fábio, o Lima, Paulinho... Né? Tanta gente que já jogou nesse time do Sport. E tem ainda Pedro Martins para jogar. Lucas André já jogou também. Sim. Então, tem muita gente que o técnico tem utilizado. O João, ele vai continuar fazendo esse rodízio de grupo? Eu acho que vai. É? Eu acho que vai. Então vai ficar um time na Copa do Nordeste e outro time no estadual? Eu acredito que pelo menos umas 3 rodadas aí ele deve fazer ainda rodízio. Porque é uma questão de necessidade. Pelo que eu conversei internamente lá no Sport... O Sport não teve tempo para pré-temporada, né? Foram 20 dias e já começaram jogos, competição no caso, que foi o Campeonato Pernambucano. Então, se ele coloca o mesmo time e dá sequência, os jogadores, até por não terem feito a pré-temporada inteira, podiam machucar. Então era como se ele tivesse substituído o jogo por um amistoso. Aí no jogo ele botava um grupo, aí no outro jogo ele já botava outro grupo. Manteve uma base, né, uma espinha dorsal, mas mexeu por necessidade, para não estourar os jogadores e também por necessidade de conhecimento, né? Porque é um treinador novo no Brasil que não conhecia esse grupo todo, né? É uma coisa nova pra gente, né, João? Não sei se você acha isso, ter um treinador fazendo a cada jogo uma escalação diferente. A gente até fez uma comparação aqui ontem com o Henderson, né? O Henderson definiu um time, o Henderson Moreira, que foi o último técnico do Sport, antes do Mariano Sosso, ele definiu um time. Se bem que na Série B foram 38 rodadas e 38 escalações diferentes. Mas as escalações do Henderson tinham 2 mudanças. Mudava um jogador, né? Mudava um jogador. Que era a ponta, né? Exato. Era hora o Labandeira, né? Hora... Edinho. Mas assim, você falou aí, você destacou bem, são 5 mudanças, né? A cada jogo. É uma coisa bem diferente, né? No Brasil, é uma coisa diferente. Agora eu acho que é necessidade mesmo. Quem era o treinador que defendia muito o rodízio? O São Paulo fazia isso? São Paulo fazia isso. Assim, tem sentido. Não é uma coisa... Não é um chute que o treinador tá dando, mudando 5 jogadores por jogo, não. Tem uma explicação, né? Essa questão porque não teve temporada, para conhecimento de atleta. Não acho que é só estratégia por conta do adversário, não. Eu acho que seria mais rápido o entrosamento se você colocasse um time e desse sequência. A minha opinião é essa, né? Sim. Você repetindo escalação. Mas eu também entendo que repetir escalação no início de temporada, tendo 15 dias de pré-temporada, também seria um risco de perder um titular, né? O cara podia machucar, porque não treinou o suficiente para estar tendo sequência de jogos, né? É uma coisa diferente, é bem diferente.
Bom, João, jogo contra o Bahia. Eu ouço a torcida e por que o time ainda não embalou, né? Não teve aquela grande apresentação. A torcida fica meio desconfiada no jogo contra o Bahia. O que você sentiu lá? O que você tem sentido aí nos bastidores do esporte sobre esse confronto com o Bahia? O que o esporte pode fazer lá? Um esquema para tentar segurar o Bahia? Alguma coisa mais fechada? O próprio Mariano Souza já jogou com 3 zagueiros esse ano. Eu não acredito no esporte fechado, não. Eu acho que o esporte vai tentar jogar. Sabe das dificuldades, mas é do treinador, né? É uma ideia do Mariano Souza. Ele já deixou claro que vai fazer o esporte propositivo. Então, claro que um jogo ou outro, você vai ter uma linha mais baixa e tal, mas eu não acho que nesse jogo ele vai fazer isso, não. Eu acho que ele vai tentar fazer um time equilibrado. E dá para encarar o Bahia lá na Fonte Nova? O Bahia começou agora a temporada, né? Também não tá 100%. Aproveitar essa brecha. Agora, é muito complicado, Haroldo, porque individualmente falando, o Bahia tem um time realmente muito forte, né? Mas é jogo, né? É 11 contra 11. Eu tava vendo, inclusive, declarações do Marcos, goleiro lá do Bahia, dizendo que não há clima de revanche internamente lá no Bahia. Todos lembram dos 6-0 que o Sport aplicou, mas não há esse clima de revanche. Mas o Bahia também considera o Sport sendo o seu principal adversário nesse primeiro semestre. Então, não no primeiro semestre até agora, no caso, né? Porque ainda vai pegar o Fortaleza, ainda... O próprio Vitória lá no Clássico. Vitória, mas eles tratam o Sport como um adversário muito pesado até agora. Então, há um clima de respeito das duas equipes. Há um receio da torcida? Claro, por toda a repercussão de contratações. Mas é jogo, né? É jogo. No jogo, tudo pode acontecer. Como diz o nosso amigo Boris, inclusive nada, né? Mas nesse caso vai ter que acontecer, né? Agora vai ser um jogo legal. Vai. É um clássico, jogo, né? Que a Copa do Nordeste proporciona, né? Não estou me recordando agora quem foi o atleta. Mas um jogador do Sport chegou a dizer isso essa semana. Não é a Copa dos Clássicos? Então a gente vai ter muitos clássicos. Um dos atletas do grupo, inclusive, chegou a dizer isso. Então, o Sport não vai encarar moleza na competição, não. E eu vou dizer, se é uma hora boa para encarar o Bahia, é agora. Porque quando pegar o Bahia, quando estiver fisicamente 100%, o grupo completamente entrosado, porque querendo ou não, o Bahia voltou agora de Manchester, né? Vinha fazendo aí uma pré-temporada. É claro que é um adversário forte, é claro que é um adversário difícil, mas que ainda não está com o seu ritmo completo. Então, se é para enfrentar o Bahia numa situação que não seja tão difícil, seria agora. Muito bem. Quem você vai ouvir aí no Bola Rolando? O Mariano Souza, justamente sobre isso. Como planejar um time para enfrentar esse Bahia que tem investido tanto em contratações? Nuestra evaluação é muito positiva, principalmente porque acho que a progressão, vocês podem olhar, mas principalmente os jogadores estão internalizando cada vez mais nossa ideia. Agora, eu tenho consciência, eu como planteo de início de uma nova competição, de uma exigência diversa, distinta, diferente, mas vamos a trabalhar para poder fazer nosso jogo, interpretando que é um jogo de oposição. Agora, eu acredito que, independentemente das inversões e da complexidade, eu centro minha atenção nas capacidades de nossos jogadores, de nosso coletivo, nossa expressão coletiva. Acredito que deve fortalecer-se frente a um adversário como o Bahia. Pronto, aí o técnico Mariano Souza. E ele já está consciente aí, né? Do tamanho da dificuldade, já falou bem do Bahia. E, aliás, o esforço do Mariano Souza... Já está falando bem, né? Para falar o português assim, para não ficar falando só o espanhol, é realmente algo muito legal. Acho que isso assim, mostra um respeito à nossa terra mesmo, né? Não, é legal isso. Ele quer se comunicar melhor, né? Isso é interessante. É bom para ele profissionalmente, porque ele precisa se comunicar bem com os atletas dele, né?
justificar a escalação, justificar os motivos da ideia de jogo dele para a diretoria, para todo mundo. E nas coletivas. Para o seu público, né? Para a sua torcida. Você vê que ele tá falando pausado, devagar, procurando as palavras para não encaixar ali muitas palavras em espanhol e acabar não sendo tão compreendido. Mas até mesmo havendo uma semelhança entre as línguas, né? Entre os idiomas, no caso, mas o Mariano Souza tem se esforçado para falar o português mesmo, usar termos em português. E ele tem investido, né? Tem um professor particular, enfim, que acompanha lá o dia a dia do Mariano Souza. Tá desenrolando, como diz aqui na nossa língua portuguesa. Mas vai ser muito legal esse jogo. Bahia Sport, Fonte Nova, expectativa de bom público lá para os baianos. Ontem já tinham vendido 38 mil. Então vamos passar dos 40, óbvio, né? Óbvio. É o que se espera, né? Realmente. É jogo grande. É um clássico, é jogo grande. E a torcida do Bahia se motiva para enfrentar o Sport, claro que sim. Então é um jogo realmente muito legal. A Copa do Nordeste começando com um grande clássico. E há uma rivalidade, querendo ou não, interestadual, né, das duas equipes. Tem aquela coisa de quem é o maior do Nordeste, eles sempre discutem, né? Os torcedores de Bahia, Sport, sempre estão discutindo isso, enfim. Então, é sempre um encontro apimentado, né? Nesse Sport Bahia. Ano passado já ficou histórico, né? E claro que o Bahia está engasgado também com o Sport por conta daquela goleada, né? Muito bem. E um reencontro, né? Com o Juba, né? Sim. Primeira vez que Luciano Juba vai enfrentar o Sport. É verdade. Ô, João, e como ficou a logística do Sport? O Sport treina amanhã, já voltou de Caruaru hoje, treina amanhã de manhã e viaja de novo. Vai para Salvador amanhã, concentração. Treino não vai ter, vai ser mais na base da conversa para esse jogo contra o Bahia. Legal. Mais algum destaque aí? Daqui a pouco a gente volta. Esses os destaques do esporte, Bahia Esporte. Domingo, 4 da tarde, Fonte Nova, Salvador. Aqui na Rádio Jornal e JC você vai ouvir Alexandre Costa, Ralf de Carvalho, João Vitor, Marcelo Araújo, com as emoções da Copa do Nordeste. Em Pernambuco, 8 minutos para